A gente cresce aprendendo e desenvolvendo essa percepção de que se tornar maduro é se tornar uma pessoa dura. De que o adulto ele tem que ser ciente, distante, insensível. Que quem sente é fraco. De que criança e homem não chora. A gente cresce assim. Aprendendo a focar na missão. A missão de fora. A missão das coisas. Da imagem. E aí a gente cresce percebendo que quando adulto a gente comete muito mais crime do que cometia quando eu era criança. Só que eles são piores. A gente tem dores que, quando pequenas, passariam com um simples abraço, um simples sorriso, uma simples amizade, um simples momento de diversão. E quando adulto, elas se estabeleceram de forma tão profunda que elas não passam mais. A gente percebe que as coisas todas que a gente se segura, amarra, prende, coloca como base, como fundação, tudo que vem do lado de fora não sustenta um sopro de um grito que vem do lado de dentro. Não, nada desmorona, igual um castelo de areia. E ainda assim a gente segue nessa, né? A gente vai aprendendo a seguir nessa. A seguir nessa de ignorar o que vem de dentro. É saber lidar com o que vem de dentro, abafar, sufocar. E se lidar bem com tudo que está do lado de fora. Há 7 anos atrás eu decidi que minha jornada ia ser do lado de dentro. Não porque eu quis, mas porque a minha vida conduziu a isso. E graças a Deus por isso. Eu, caminhando por essa trilha do mergulho do lado de dentro, eu percebi como é difícil a gente olhar pra gente de verdade, né? É difícil. Tanto que a gente precisa às vezes a gente precisa de uma pessoa do lado de fora para escutar o que a gente tem para falar. Porque a gente mesmo, para falar pra gente, a gente não consegue nem escutar. Eu não estou falando de maldade, eu estou falando de angústia, eu estou falando de dor, de frustração, de trauma, estou falando de um monte de coisa. De desejo, de impulsividade que pulsa o tempo todo. Por que pulsa? O que fazer com isso? Estou falando de muitas coisas. É difícil olhar para dentro. Quando a gente vai caminhando do lado de dentro da gente, expondo os cantos mais sombrios, remotos, frios, alguns quentes demais, a gente percebe que do lado de fora nada mais assusta, nada mais constrange, nada mais envergonha a gente. Porque os monstros que tem do lado de fora, as caras feias do lado de fora, as agressões do lado de fora, elas são fichinhas. E não aguentam um sussurrar dos monstros que vem de dentro. Meu coração é fonte de todo o meu desejo, fonte de toda a minha maldade. Meu coração é onde habita o reino dos céus. Meu coração é onde faz tudo mudar, faz o meu abraço ser maligno, o meu abraço ser ter o poder de cura. No meu coração moram nomes e momentos que eles pertencem só a mim e que o mundo inteiro não entenderia ainda que eu gritasse e desenhasse. É um poço que pode ser um poço de dor, um poço de
de frustração, um poço de prazeres enormes, de eternidade a eternidade. Meu coração ele vai navegando. Olhar para o lado de dentro. Essa é a minha jornada, foi uma escolha. E a minha escolha, ela leva a muitas mudanças do lado de fora. Porque é impossível a gente fazer uma trajetória dessa sem que haja um reflexo lá de fora. E vice-versa. Quando a gente se anula, mata o lado de dentro, a gente se doutrina o lado de dentro, a gente vai esfriando aquilo que é quente dentro de nós, ou tentando camuflar um calor daquilo que é frio, isso também acontece. Quando a gente começa a exercitar do lado de fora atitudes comportamentais, que ainda que a gente não veja o sentido na hora de começar, mas que vai enxurrando o nosso coração de resultados, criando novas sinapses no nosso cérebro, também muda lá de dentro. Por isso que é uma escolha, né? É uma escolha. E essa foi a minha. Eu nunca me senti tão forte como eu me sinto hoje. Nunca. Eu nunca me senti tão potente como eu me sinto hoje. Porque o maior inimigo, o maior monstro que eu posso trombar nessa terra, ele está dentro de mim. Não existe nada pior do que isso. É ele que permite com que os monstros lá de fora tenham um poder sobre mim. É ele que permite com que as coisas do lado de fora possam receber a minha emanação de energia positiva, de carinho, de respeito, de amor e de tudo. É ele que permite pessoas tóxicas, manipuladoras e vazias penetrarem nele e atormentá-los. É ele que faz tudo. É ali. É por isso que minha escolha há 7 anos atrás foi essa. Porque naquele momento da minha vida eu percebi que eu posso ter vivido uma vida intensa, e vivi, e tenho vivido, ainda até hoje é assim. Eu posso ter vivido uma vida muito intensa do lado de fora. Mas ela continuou sendo intensa e continua sendo intensa por relapsos com lá de dentro. É por isso que precisa dessa intensidade do lado de fora, para camuflar o grito, a dor, a necessidade, o calor até do lado de dentro. Eu tenho hoje 47 anos. Vou fazer 48. Fiquei 27 anos casado. E não sinto nenhuma dor da minha separação. Porque meu corpo já está separando há 4 anos. Minha cabeça 1 ano e meio. Ou talvez o oposto. Foi um processo. Mas eu sinto uma dor infinita de momentos recentes que eu passei. Muito maiores do que uma dor de décadas. Porque o coração está mais aberto. A parte de fora está mais receptiva para canalizar as coisas. E ainda que isso crie dores, essas dores também são bem-vindas. Porque é assim que eu sinto a existência e a vida viva da minha alma. E isso é uma coisa para mim que é muito importante. Muito importante. Porque diferente do que a gente aprende, que o sentir, ele é
infantil, ele é frágil. Para mim, eu senti, ele é fruto de coragem. Ele é fruto de quem não tem medo de até onde vai a toca do coelho. Porque é isso que acontece quando a gente se permite. A gente vê que ela vai longe. E quanto mais funda ou quanto mais curvas dentro dela a gente encontra, mais despreparado a gente vê que a gente é para lidar com esses sentimentos, com essas coisas. Que aquilo que a gente chama de amor, ela é fichinha perto do que o nosso coração pode conduzir. Que aquilo que a gente chama de bom e mal, ela perde o sentido num contexto onde a origem dessa coisa boa ou má surgiu. Tudo muda, tudo se relativiza, tudo. A minha vida, ela foi intensa. Anos, décadas. E igualmente sem propósito. E nessa jornada para dentro, a minha vida, ainda que aparente para qualquer pessoa que seja frágil, vazia ou desregulada, ela nunca teve tanto propósito. Nunca. Eu navego do céu ao inferno em fração de segundo. Eu carrego a vontade de vida e morte lado a lado. Porque hoje eu vivo. Há 7 anos atrás eu deixei de existir e passei a viver. Então, quando qualquer um quiser olhar para mim e perguntar se eu estou bem, o meu pedido é que você olhe para você mesmo e pergunte se você está bem. Porque essa jornada é individual. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te guiar. Porque só Deus conhece o caminho dos nossos corações. Nem você mesmo conhece o teu. Então, quando você quiser olhar para mim, ou qualquer pessoa que olhe para mim, com qualquer tipo de olhar, de qualquer olhar patético, de achar que entende o que eu sinto, por favor, lembre disso. E falo isso com carinho, não com agressão. Lembre disso. Eu nasci, cresci e vivo como um soldado. Um soldado fiel às missões que eu sou chamado. E essa missão que eu me entreguei, ela é infinitamente mais difícil e mais desafiadora do que qualquer outra que você ou qualquer pessoa possa enxergar. E ela não vai parar, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque há 7 anos atrás eu morri para essa vida e nasci para outra. Isso não quer dizer que eu não gosto de beber, usar uma camiseta colorida, dançar ou namorar. Não. Mas é porque no meio disso, o meu olhar não é para fora, é para dentro. As fotos, elas representam aquilo que a gente nunca consegue enxergar, de fato. Né? Só quem vive ela. Por isso que, para mim, o espelho do lado de fora ele vai ser sempre visível. Porque ali é onde eu valido, é onde eu gravo as memórias de tudo que está acontecendo, que vem passando lá de dentro.
ainda que eu não possa postar ou compartilhar aquilo que às vezes mais afeta o momento no meu coração. Mas, e muitas vezes, quem participa disso comigo, de uma maneira próxima, sabe. E aqui também fica, nessa mensagem velada, a minha, então, declaração.